Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos verificar e analisar, à luz da Palavra de Deus, a origem da última palavra em nossas vidas. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, vem nos dizer o seguinte: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? A última palavra na nossa vida. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, dizer que a última palavra vem de Deus é reconhecer a sua soberania. Ninguém pode resistir à palavra de Deus. Vemos na Bíblia que Deus não fala muito, porque o que Ele fala, Ele sempre cumpre. Podemos dizer que, de certa forma, que o Senhor se restringe à sua palavra. Isso porque Ele não mente, Ele não se arrepende, e tudo que Ele fala, com certeza, vai acontecer. A Bíblia nos ensina que nós podemos fazer planos, mas quem os confirma é o Senhor. Ou seja, a última palavra é de Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, aprendam a orar e a viver buscando a vontade de Deus, aceitando a sua soberania e sendo submisso a Ele em todos os momentos. No entanto, neste tempo de excesso de informações conturbadas, temos observado que muitas pessoas indecisas ouvem vozes, mas não sabem a sua origem, ou seja, não sabem definir de onde vem a última palavra em sua vida. E isso nos enseja neste momento a elaborar a seguinte pergunta: quem dá a última palavra em sua vida, arbitrando sobre questões relacionadas a nós? Nós mesmos? O mundo? O diabo? Ou outras pessoas? Irmãos, hoje nós vamos analisar, à luz da palavra de Deus, cada um desses itens e finalizaremos observando os resultados na vida de quem permite que Deus lhe dê a última palavra. Primeiro, quando nós mesmos damos a última palavra em nossa vida. Olha, meus irmãos, quando isso acontece, quase sempre não encontramos todos os dados necessários para a solução dos problemas. A Bíblia nos faz um alerta dizendo assim, em Provérbios capítulo 14, versículo 12, e Provérbios capítulo 16, versículo 25. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Irmãos, podemos tomar decisões segundo o nosso conhecimento apenas,
deixando de obter os dados intelectuais necessários para uma solução. O coração é a sede dos pensamentos e dos sentimentos. Não podemos tomar decisões a partir das emoções. Jeremias vem nos dizer assim no capítulo 17, versículo 9: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro do que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Irmãos, a lição desta passagem é que todos nós devemos viver na dependência de Deus. Para tudo e em tudo, precisamos buscar a presença e a orientação de Deus. Você tem buscado a Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta, meus irmãos, para cada um de nós responder. Segundo, quando outras pessoas dão a última palavra em nossa vida. Aqui, meus irmãos, nós perdemos a autoconfiança e tornamos-nos frustrados, culpando quem tomou a decisão por nós. Neste tempo, é comum encontrarmos pais que tomam decisões pelos seus filhos. O resultado é que, se os filhos não conseguem ajustar-se à vida, eles acabam revoltando-se contra os próprios pais. O melhor a fazer é apenas aconselhar ou pedir conselhos. A Bíblia vem nos dizer o seguinte em Provérbios, capítulo 24, versículo 6: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. E em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, nos diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Daí, o aprendizado deixado neste item, para aqueles que gostam de tomar decisões para os outros, é que apenas se limitem em aconselhar, nunca decidir nada por alguém. Você, meu irmão, gosta de decidir pelos outros? Muito cuidado, pois isso não está certo. Terceiro, quando o mundo dá a última palavra em nossa vida. Neste caso, meus irmãos, devemos recusar. Irmãos, neste caso, é preciso, antes de tudo, também checar informações recebidas de certos segmentos da mídias e de redes sociais, que geralmente são contratados por grupos políticos, grupos econômicos, grupos religiosos, com o objetivo de disseminar fake news. Pois o mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. E o mundo
passa e a sua concupiscência. 1 João capítulo 2, versículo 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Olha, meus irmãos, aprendemos aqui que não devemos acreditar em tudo que se fala da mídia e nas redes sociais. Quarto, quando o dinheiro dá a última palavra na nossa vida. Olha que perigo, meus irmãos. Quando isso acontecer, devemos lembrar o que a Bíblia recomenda. Salmos 49, versículo 16 e 17 vem nos dizer: não temas quando alguém se enriquece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10: os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Já em Provérbios, capítulo 28, versículo 20, diz assim: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Irmãos, este item vem afirmar o que a Bíblia nos ensina: que o dinheiro em si não é uma coisa ruim, pois ele é necessário para a nossa manutenção. Porém, o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Portanto, meus irmãos, usemos o nosso dinheiro com sabedoria. Quinto, quando o diabo dá a última palavra em nossa vida. Irmãos, neste caso, o maligno aparece de forma sutil, como fez com Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, sugerindo que Cristo transformasse pedras em pães, como diz o versículo 3. Nós vimos aqui que o jogo do diabo era apresentar uma solução imediatista, que na verdade é momentânea. Mas o mestre mostra que a palavra está acima de tudo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como diz o versículo 4. No entanto, meus irmãos, o diabo não desiste. E os versículos 5 e 6 vêm nos dizer que ele apela para a soberba, tentando convencer o mestre a lançar-se do pináculo do templo. Mas o Senhor Jesus novamente faz uso da palavra e responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Assim diz o versículo 7. O diabo leva Jesus a um alto monte, de onde ele mostra os reinos do mundo e faz uma oferta: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Como diz o versículo 9. Irmãos, nessa passagem o diabo queria se passar por bonzinho,
ao oferecer riquezas ao mestre. Mas Jesus, repreendendo-o, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Como diz o versículo 10. Por conta disso, precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, pois o diabo até hoje vive tentando dar a última palavra em nossa vida. Sexto, a última palavra em nossa vida pertence a Deus. Irmãos, nós devemos reconhecer que Deus é o Criador que entende e conhece o ser humano melhor do que o próprio homem. Deus sabe o tamanho do nosso coração, Deus sabe o número de células e o diâmetro do nosso globo ocular e estabelece as normas de funcionamento de tudo no universo. Isaías 45, versículo 12, vem dizer o seguinte: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. As Escrituras ensinam: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Assim diz Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Isaías 46, versículo 10, vem nos dizer que Deus conhece o princípio e o fim antes mesmo de eles existirem. Ele pode dirigir-nos para o melhor, pois toda a sua vontade será estabelecida sempre. Sétimo, ora, meus irmãos, se Deus tem a última palavra em nossa vida, então devemos, em primeiro lugar, nos voltar para Deus, olhar para Ele a fim de que sejamos iluminados, e assim os nossos rostos não ficarão confundidos, como diz Salmos 34, versículo 5. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, como diz Isaías 55, versículo 6. Devemos também esperar com paciência no Senhor. Salmos 40, versículo 1. Esperemos no Senhor e Ele fortalecerá o nosso coração. Salmos 27, versículos 13 e 14. E também devemos obedecer os ensinamentos do apóstolo Paulo, que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E no versículo 18, dai graças a Deus por tudo. E em Romanos capítulo 4, versículo 20, glorificai a Deus, como fez Abraão. Irmãos, Abraão não duvidou da promessa de Deus e foi fortificado na fé. Contudo, queridos irmãos, queridos amigos, se Deus ainda não nos respondeu, continuemos glorificando-o e aguardando a sua última palavra em nossa vida, seguindo adiante e reconhecendo que Ele tem cuidado de
todos nós. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.